Estamos começando mais um Café com o Tico. Aqui a gente bate papo, a gente conversa, fala sobre pessoas que ajudam a transformar a nossa cidade e o nosso estado. Hoje temos uma conversa especial com a Patrícia Tressoldi. A Patrícia, que é jornalista e desde os 23 anos ela trabalha liderando equipes. Mas antes, vamos pedir para a produção trazer o nosso café. Patrícia, seja bem-vinda ao Café com Tico. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a tua história e também falar sobre a história daquela mulher que deseja empreender. Você fez uma transição grande na carreira e hoje nós queremos falar sobre isso. Seja bem-vinda ao Café com Tico. Eu que agradeço o convite, Tico. Você sabe que eu admiro demais o seu trabalho servindo a população, né? Sendo esse vereador que serve tanto a cidade de Curitiba. Então, me sinto muito honrada de estar aqui com você para a gente falar desse tema que é tão importante para o universo do empreendedor e para o universo da mulher também. Patrícia, desde os 23 anos, você, formada em jornalismo, você trabalhou em grandes grupos de comunicação aqui do Paraná, na RPC, na RIC, na Rede Mas, e sempre cuidando das pessoas, sempre fazendo a gestão de pessoas. E há 2 anos você resolveu iniciar uma transição na tua carreira, deixando de lado o CLT, como a gente chama, a carteira de trabalho, para poder investir em você e ter a sua própria empresa. O que te levou a fazer essa mudança na tua vida? Eu sou de uma família de empreendedores, né, Tico? A minha família é do interior do estado, nasci em Cascavel. E eu falo assim, eu cresci atrás do balcão da loja de tintas da minha mãe. Então, eu sempre vivi isso muito do que é empreender, né? E empreender é algo muito grande, né? É algo que realmente movimenta o nosso país, movimenta a economia. E a gente não precisa falar só das grandes empresas, dos grandes empresários, mas a gente tem que falar realmente desse empreendedorismo menor, né? Da pequena e da média empresa, que gera ali empregos, que gera esse movimento da economia. E então, eu sempre olhei para o empreendedor, para a empreendedora, com um olhar assim, poxa, um dia eu quero fazer isso. Um dia eu quero colocar a minha força de trabalho para algo que eu acredito que vai dar certo. Eu quero fazer esse movimento de empregar pessoas, de fazer esse giro na economia. Então, assim, meu irmão é empreendedor, meu marido é empreendedor, minha mãe foi empreendedora por muitos anos, minha família como um todo é. E eu estava esperando o momento certo disso acontecer. Não existe momento certo, né? Mas encontrei um caminho legal ali que unia as minhas expertises, unia o que eu aprendi fazendo nesses 15 anos, né? Como gestora em grandes empresas, como você citou. Então, encontrei um caminho legal e falei assim, acho que esse é o grande momento da aposta. E estamos aí, fazendo o trabalho com a minha empresa. E essa tua inspiração, então, você falou da família. Sim. Da mãe de Cascavel. E quando é que vocês vieram para Curitiba aqui? Você veio com a tua família? Você nasceu em Cascavel? Eu nasci em Cascavel, mas ainda bem pequena vim já para Curitiba. Ficamos aqui até os anos 2000 e depois voltamos para Cascavel, que foi onde a minha mãe, aí sim, empreendeu. A minha família de lá, meus tios, enfim, tem lojas de tinta. Então, se você falar Tressoldi em Cascavel, todo mundo vai conhecer a gente. Conhecidos, porque a gente tem... a minha família inteira tem muitas lojas de tinta, tem indústria de tinta. Então, a gente é muito conhecido porque, assim, é uma família de comerciantes mesmo, né? E o comércio é legal disso, porque você conhece muita gente ali no balcão da loja. E aí, depois, em 2012, eu retorno para Curitiba já para trabalhar no GRPcom, a convite do GRPcom, já formada em jornalismo. E aí foi em 2012 que eu voltei para Curitiba e meus pais também vieram para cá. E lá em Cascavel você chegou a trabalhar na loja, atendendo também com os pais também? Eu e o meu irmão, a gente trabalhava com a minha mãe. Então, assim, de manhã a gente ia para a escola e à tarde era uma vida atrás do balcão da loja. A gente tinha os nossos afazeres ali. Eu fazia basicamente os projetos das casas, né? Para jogar as cores. A pintura no computador. A pintura, para dar ali Hoje, com inteligência artificial, isso é, né, super fácil. Mas na época tinha todo um sistema para ser feito. Ajudava nas vendas, sabe? Eu sei fazer tudo de tinta. O dia que você precisar pintar a tua casa, eu sei tudo sobre dicas, como, isso? Sobre cores, sobre acabamento, sobre tinta acrílica, tinta fosca. E você acompanha ainda hoje essa questão de tintas e tal? A gente nunca esquece o que a gente aprende. Mas tem uma cor da moda hoje, não? Para pintar casa ou não? A cor da moda hoje, eu não sei qual que é a cor da moda, mas as indústrias sempre lançam, né, a cor ali do ano. Do ano, sempre tem sempre um movimento, assim.
que acaba refletindo na casa das pessoas, que isso faz também gerar o mercado ali, né? A Patrícia, eu sempre falo, quando eu converso e conto um pouquinho da tua história e dessa ligação com a Câmara Municipal, é uma mulher de coragem, eu falo. Então, para a gente só lembrar um pouquinho as pessoas que não sabem, quando eu estava presidente da Câmara Municipal 2021, 2022, nós tínhamos o Felipe, que era o nosso diretor de comunicação da Câmara, que ele também resolveu sair para empreender, né? Para montar a sua própria empresa, cuidar da sua própria empresa de comunicações. E a gente aí tinha que contratar uma jornalista, né? Um jornalista para ser o diretor de comunicação da Câmara, que é responsável pela comunicação institucional da Câmara, que lidera uma equipe. E nós conversamos com bastante gente, ouvindo opiniões, e chegou o nome da Patrícia. E a Patrícia, nós fomos conversar numa entrevista, e a Patrícia estava super bem empregada, né? Carteira registrada, contratada da RIC, do Grupo RIC, um dos maiores grupos de comunicação do nosso país, e responsável por uma equipe grande, né, Patrícia? E nós fizemos o convite e a Patrícia aceitou esse convite e aceitou mesmo, não tinha mudança significativa até na questão salarial. Não. Você aceitou por um desafio, é isso, né? Eu sou muito movida a isso, na verdade. Esses tempos eu fui lá no SBT em São Paulo conversar com um chefe antigo meu, Mauro Lissoni, que era diretor meu na época da Rede Massa. E ele olhou pra mim e falou assim, você é meio louca, né? Ele falou isso. Ele falou, eu falei que você é corajosa, não louca, você é meio né? louca, né? Quando o negócio tá bom, você pega e sai. Quando o negócio começa a ficar tranquilo, você pega e sai. Eu falei, putz, pior que acho que é isso mesmo, né? Mas sabe o que é, Tico? Acho que a gente vai atingindo o grau de maturidade e todas as vezes que eu olho pra trás e vejo esses saltos que eu dei, não falando especificamente de dinheiro, mas esses saltos de desafios mesmo, eu vejo que eu cresci muito como pessoa, como profissional, e é isso que faz eu chegar onde eu tô hoje, sabe? Então é muito sobre a confiança de eu saber quem eu sou, eu saber que eu sou capaz, né, de fazer coisas independente do lugar que eu esteja, e eu também ter essa percepção de que, assim, é legal eu aprender algo novo. Então, assim, no meu caminho de gestão, por exemplo, eu já tinha liderado equipes jovens, eu já tinha liderado equipes mais velhas, eu já tinha liderado equipes que trabalhavam tanto com revista impressa quanto com digital. E eu vi dentro da Câmara de Curitiba uma oportunidade também de fazer a gestão de servidores públicos, que era algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Uma experiência nova para você. Uma experiência nova para mim nessa área de gestão mesmo, de equipes, né? E além disso, eu acho que o serviço público, ele tem uma coisa muito legal, que é, de fato, aquele retorno para a sociedade. Então, uma coisa que eu senti muito nesses 3 anos e meio que fiquei à frente da diretoria de comunicação da Câmara, foi estar fazendo algo para a população, sem necessariamente ter que seguir números de lucro, números de audiência, que isso eu vivia nas outras corporações, e tudo certo, porque é isso que faz a roda girar. Mas no serviço público eu conseguia fazer a comunicação de uma maneira nata, orgânica, do tipo, estamos aqui para promover a transparência para você. E isso é algo muito legal da Câmara de Curitiba. Isso é um legado, talvez, isso? Eu acho que é uma maneira de você retribuir para a sociedade de uma forma muito prática. Então, assim, eu acho que a Câmara de Curitiba, e sempre falei isso durante todos os anos que estava lá, eu me surpreendi com o trabalho que já era feito pela diretoria de comunicação, né, pelos servidores da casa, enfim, que é um trabalho de transparência que é muito legal, que tem que ser exemplo para outras câmaras do Brasil inteiro, e isso muito promovido pela sua gestão. A gente implementou juntos, né, a normativa da diretoria da diretoria de comunicação social. Que é isso, por que existe um setor de comunicação dentro de uma casa legislativa? Para promover a transparência para a população. E a gente está numa época tão boa, né? Que a gente está aqui fazendo um podcast que está indo para o mundo inteiro. A gente não depende mais unicamente dos veículos, somente dos veículos de comunicação. Então, por que não usar isso a favor para que a população conheça os vereadores, conheça o trabalho, conheça quem trabalha, conheça quem não trabalha. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse trabalho dos 3 anos e meio que passei ali. E tenho muito orgulho de morar numa cidade que tem uma Câmara que se preocupa tanto com a transparência. Bacana, e eu fico muito feliz de você
ter passado na Câmara Municipal, né, e ter colaborado com essa instituição Câmara, que é a Casa do Povo, que a gente sempre fala, e essa transparência. A transparência para as pessoas entenderem é isso, é mostrar tudo o que acontece na Câmara dos 38 vereadores, independente se o vereador é base, se o vereador é oposição, se o vereador gosta ou não gosta, mas tem que divulgar aquilo que está acontecendo, desde os debates no plenário, das brigas e dos projetos de lei também, que às vezes o vereador acha que é importante para a sociedade não acha. Essa é a transparência que tem que ser feita, e você colaborou muito, né? E eu também, daí dentro dessa mulher corajosa, dessa mulher, como que o Lissone falou? Meio louca. Meio louca. Esse ano, né, eu fui surpreendido também. Patrícia chegou na presidência e falou: vou sair da Câmara Municipal que eu vou empreender. Isso. Eu falei pro meu marido, acho que eu tinha tirado férias, né, um período antes, e a gente foi pra Disney, eu falei, acho que eu fui em muita montanha-russa, e eu voltei e minha cabeça tava meio atordoada. Mas sim, é um projeto que eu já tinha há muito tempo, como eu disse, sempre tive muita vontade de empreender. Comecei a fazer um trabalho no meu Instagram para falar justamente sobre gestão de equipes, porque muitas pessoas vinham me procurar justamente pela minha trajetória. Então, desde os 23 anos, eu estudo gestão, né? Então, eu sou formada em jornalismo, mas como assumi muito cedo já uma equipe para fazer gestão, eu comecei a estudar sobre isso para entender como que essa seria a minha profissão, porque no fim das contas é isso. Eu sou jornalista, mas não necessariamente que eu tô ali desempenhando meu papel de jornalista, né? E aí comecei a fazer esse meu trabalho no Instagram em 2024, de compartilhar mesmo os conteúdos de uma maneira bem orgânica, bem despretensiosa, para ajudar realmente esses pequenos e médios empresários. E aí, depois já de atingir uma determinada grau ali de confiança em relação a isso, de ter muitos feedbacks positivos sobre o conteúdo que eu estava compartilhando no Instagram, decidi de fato, né, pedir demissão da Câmara Municipal de Curitiba para abrir e me dedicar 100% à minha empresa, que é uma empresa de consultoria, de mentorias e de cursos online de gestão de equipes para donas de empresa, né? De donas de pequenos e médios negócios. Para mulheres donas de empresa. Isso. Você falou a importância da pequena empresa, da média empresa, que é talvez que mais gera empregos no Brasil, né? Com certeza. E você trabalha focado nas mulheres. Isso. Você falou, antes aqui a gente estava conversando, né? Que há uma diferença da mulher dona do negócio e do homem dono do negócio. Para a mulher é mais difícil? Porque assim, a mulher, ela... Por exemplo, a maternidade é algo muito diferente da paternidade, né? Então, por exemplo, a maternidade exige ali os 9 meses que a mulher está grávida, que pode ser 9 meses tranquilos, mas podem ser 9 meses não tão tranquilos assim. O puerpério, que é logo depois do nascimento da criança, né? Esse período de adaptação da criança exige muito da mãe, não só pela criança, mas o físico e tudo mais. E quando você fala de uma empresa, a gente tem uma dedicação muito grande. E aí você não tem, por exemplo, o respaldo de você ser uma CLT, por exemplo, de ter uma licença maternidade, de ter, né, ali o teu período de que se você não tiver uma gravidez tão tranquila assim, você vai continuar recebendo o teu salário. Então, essa questão, por exemplo, da maternidade é algo que eu vejo muito latente nas empresárias que me procuram. Tem muitas que me procuram falando assim, olha, eu tô procurando você porque eu quero entender como eu posso organizar a minha empresa para ter segurança suficiente para engravidar. Porque eu já tô postergando esse plano há muito tempo, porque eu não consigo enxergar no meio da minha vida de empresária, que já é uma loucura, ter uma criança e cuidar de um filho. Como encaixar uma criança. E acaba postergando um sonho ou nem realizando o sonho de ter um filho para cuidar da empresa. Exato. Então, eu acho que... E é uma coisa que normalmente a gente não vê com os homens, né? Os homens não têm esse sentimento. Por quê? Porque realmente a natureza, não é da natureza deles precisar ter toda essa transição assim, de vida com a chegada de um filho. E além disso, a gente vê que as mulheres, elas também precisam muito, por exemplo, do apoio do marido para esse tipo de decisão. Eu sou um exemplo disso. Eu, quando decidi, né, empreender, o meu marido olhou para mim e falou assim, vai tranquila, as contas aqui em casa estão tranquilas, eu vou segurar todas as pontas, vai no teu sonho. E isso é uma segurança que nós mulheres precisamos ter dentro de casa, né? Que é o apoio do companheiro, que é o apoio do esposo. E isso é muito uma coisa que eu percebo, assim. A grande maioria das mulheres, ou elas são sócias dos seus maridos, ou elas têm esse apoio incondicional, que é...
vai lá que eu cuido aqui das coisas. Muitas, vai lá, faz teu nome que eu cuido aqui das coisas de casa, muitas vezes, né? Você vai empreender, mas eu sou CLT ainda. Então, você empreende, eu ajudo nas coisas de casa à noite, eu tô aqui tomando conta das crianças, eu tô aqui fazendo o papel que muitas vezes você não vai conseguir por estar nesse momento de empresário. Mas o que eu defendo é que com uma boa gestão da equipe, você consegue ter como remuneração também o seu tempo. Que eu acho que isso é uma grande virada de chave para o empreendedor. A gente sempre, óbvio que os primeiros anos da empresa você precisa mergulhar, você precisa dar tudo de si, sentar o pé aí, mas depois de uma maturação desse faturamento, dessa questão, né, financeira, das vendas, etc e tal, a gente tem que entender, quanto empreendedor, que o tempo é parte da remuneração. Você ser dono da tua agenda, você ser dono da tua vida. Esse é um pensamento diferente, né? Você entender que o teu lucro não é só apenas o dinheiro. Quanto mais tempo você tiver sobrando no teu mês para você, para tua família, é o lucro do empresário, do empreendedor também. Exato. Isso ajuda as mulheres a, então, entender esse lado aqui. Agora, você falou do Instagram, né? Que você começou pelo Instagram e tal. Tem muitas pessoas, e jovens também, ou, né? As pessoas, em geral, acham que é fácil, né? Vender online. Viver de internet. Viver de internet. Ou tanto de vendas, né? Que tem muita gente que fala de vendas online. Ou de viver de internet tendo um perfil, alguma coisa nesse sentido, que já vai ganhar dinheiro com esse perfil, né? Mas não é bem assim, né? E quais as dificuldades que você está tendo nesse teu início como empreendedora, né? Por mais que você tenha preparado uma transição, mas é o teu início, né? Foi um ano, né? Um ano, digamos assim, nem um ano ainda de empreendedora. Não é fácil, então, a venda online e quais são esses teus primeiros desafios que você está aprendendo também? É que assim, você ter uma empresa onde o teu produto vai estar ali, né? Seja você vender o teu conteúdo por audiência, que são o que os influenciadores, né? Os produtores de conteúdo de fato fazem, ou no meu caso, né? Vender o meu conhecimento através da internet, é tão difícil quanto uma empresa normal. Né? Ah, mas você não tem o custo, por exemplo, de ter um espaço físico e pagar aluguel. Sim, mas eu pago aluguel para o Mark Zuckerberg todo mês, né? Eu coloco uma grana pesada ali em tráfego pago para conseguir atrair um público que faça sentido aquele conteúdo que eu estou produzindo. Tendo isso, você precisa ter equipe de vendas, você precisa dar nota fiscal, você precisa ter contabilidade, você precisa produzir muito conteúdo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma média que eu tenho que produzir 6 conteúdos por dia. 2 para o meu feed e todos os outros para tráfego pago. Então, você tem uma rotina muito pesada ali de produção de conteúdo, a rotina de venda, né, de uma equipe de vendas mesmo, e de você conseguir fazer a gestão daquela equipe que está trabalhando com você. Então, assim, é uma empresa como qualquer outra, é uma empresa que precisa do tempo de maturação, as pessoas precisam começar a te conhecer, você vai fazer todo um processo de venda para conseguir ter o retorno ali do dinheiro que você coloca como investimento. E sim, tem um investimento pesado. Então, assim, às vezes a gente olha e fala assim, parece uma brincadeira, né? Parece algo simples. Vai ali, liga a câmera e faz aquele conteúdo, vai ali. Não, mas tudo precisa estar dentro de uma estratégia, de como você vai comunicar quem que é o teu público-alvo, quem que é o teu nicho, como é que você vai conseguir atrair essas pessoas através do tráfego pago. Então, tem muita análise de dados. Então, assim, é um desafio, não é para qualquer um. Por isso que tanta gente começa tentando fazer na internet e não dá certo. Porque o que faz as pessoas darem certo na internet é, olhar aquilo como um negócio de fato, olhar esses dados e ter a constância e a rotina como um trabalho qualquer. O compromisso e o planejamento. Exatamente. Todo dia, todo vídeo que eu faço é a minha loja que eu tô abrindo, é o meu negócio que eu tô abrindo, então é isso. E você atende, você falou, pequena empresa, média empresa, grande empresa, quem te procura, né? E assim, numa pequena empresa, numa média empresa, qual que acho que você entra e vê qual que é o principal desafio dessa mulher que está à frente dessa pequena empresa ou média empresa? As pequenas e as médias empresas, independentes de serem homens ou mulheres que estão tocando, elas normalmente acham que a gestão profissional de equipes é só para as grandes. E aí você tem um mercado inteiro falando, tá tão difícil, né, de achar gente para trabalhar. Todo mundo fala. Todo setor, Ninguém quer trabalhar
porque funcionário não presta. E aí você tem toda essa falácia em torno disso, mas quando você vai para pequena e para média empresa, e eu tô falando de pequenas empresas mesmo, com 3 funcionários, 5 funcionários, elas acham que elas não precisam aplicar uma gestão profissional de equipes. Mas empresas pequenas podem aplicar uma gestão profissional de equipes tanto quanto as grandes. E é por isso que as grandes conseguem atrair mais funcionários. Né? Quando você abre, por exemplo, e digo isso porque trabalhei e às vezes muito tempo. No mesmo patamar, mesmo salário, mesmas às vantagens. Vezes, salário às vezes até mais baixos. As grandes empresas praticam normalmente salários mais baixos do que as pequenas e as médias. O que acontece? Esse funcionário se aplica para essa empresa porque essa empresa passa uma segurança de crescimento para ele. Então, quando ele entra nesse processo seletivo, digamos, de uma grande empresa, ele olha e fala assim, eu vou entrar aqui, mas eu tenho uma escada para subir ali dentro. Eu tenho uma perspectiva de crescimento, né? E às vezes isso não acontece na pequena e na média. Só que quando você aplica um sistema de gestão profissional dentro da pequena e da média, você pode trazer essa visão para o funcionário de que ele pode crescer ali dentro. Tem muita gente que sai das empresas porque fala assim, eu não tenho mais para onde crescer aqui. E aí muda de emprego, às vezes muda de emprego por R$100 de diferença, R$200 de diferença. Não é grande, às vezes é muito mais sobre a motivação. Então um exemplo que eu gosto de dar, e vou falar aqui até para quem está assistindo a gente, que é pequena, empresária, média empresária, é que, por exemplo, quando a gente fala assim, a palavra organograma, né? Você organograma, pensa assim, organograma. O organograma é para empresa grande, porque o organograma tem que ter supervisor, coordenador, gerente, diretor. Pô, como é que vou implementar isso se sou eu mais 3 vendedoras? Mais 3. E aí, eu vou te trazer um organograma possível, onde, obviamente, o dono da empresa é quem ali faz o gerenciamento de tudo. E essas 3 vendedoras, elas podem ter uma distinção, por exemplo, de um cargo de vendedora 1, vendedora 2 e vendedora 3. Onde a 1 é a que acabou de entrar e tem umas tarefas mais limitadas realmente ao atendimento. A vendedora 2 já está há mais tempo com essa empresária e já é responsável também por organizar a loja. E a vendedora 3 já é responsável, já está mais tempo ainda, e é responsável também por treinar as novas. Quando você cria essa escada, você tem uma escada de crescimento, onde você faz uma lógica de aumento salarial, e esse aumento salarial não precisa ser um aumento salarial tão grande assim, pode ser 100, pode ser R$200, mas como é legal você, como funcionário, chegar em casa e falar assim, fui promovido. Quero ser vendedora 2 ou 3. Isso, exato. Então, assim, você traz essa perspectiva para o funcionário que existe um crescimento ali dentro e que isso está atrelado também às entregas que ele faz. E ali na frente, quando a tua loja começar a crescer, porque você está batendo as metas, está conseguindo crescer e tudo mais, você já começa a criar, depois do vendedor 3, aí sim, você pode ter um supervisor de vendas, por exemplo, um gerente da loja, né? Então, você vai criando uma lógica que as grandes empresas fazem, que é contratar sempre da base. Eu contrato da base e vou treinando esse funcionário. Isso já pode ser esse diferencial que ele vai na grande empresa e ele vê essa possibilidade de crescer, de subir. De repente, essa empresa pequenininha, estando organizada, ele vê essa possibilidade de crescimento e que faz ele vir para a pequena e não ir para a grande empresa. Exato. E uma coisa que eu falo sempre é, o funcionário existem pessoas ruins de trabalho? Existem. Existem pessoas boas de trabalho? Existem pessoas boas de trabalho. Só que normalmente os talentos, que são essas pessoas que são comprometidas com o trabalho, que gostam de ver resultado, que estão ali não só pelo salário no final do mês, elas não gostam de ambientes desorganizados. Elas não gostam da empresa caótica. Então, essa consciência da gestão profissional, que vem desde a maneira como você vai dar feedback para esses funcionários, a maneira como você vai, né, organizar, por exemplo, um organograma, a maneira como você vai dividir com eles a questão das metas, ter um manual de boas práticas, algo tão simples. Tem uma coisa que eu vejo muito, que as empresárias chegam e falam assim, eu não aguento, os funcionários não saem do celular. E tem alguma regra dentro da tua empresa que diga não pode usar o celular, só usar o celular no horário de intervalo e se precisar ficar com o celular porque tá com o filho doente, alguma coisa acontecendo, me avisa. Não tem. Então, assim, as pessoas têm que começar a entender que a relação patrão-funcionário é um acordo. Mas para ser acordado, você precisa de documentos para isso. Também. Tem que ter o combinado, é o preto no branco. Sim. É o preto no branco. Todas as grandes empresas têm muitos documentos de gestão e é por isso que elas conseguem gerir ali 300, 500, 600 pessoas. Agora, a pequena empresa não tem. E aí, aquela relação profissional, que deve ser uma relação profissional entre a dona da empresa e o funcionário, acaba se tornando
pessoal, cheia de picuinha, de coisas. Por quê? Porque não tem nada que Nada norteie. escrito e que fale o que tem que seguir, quais são as regras. Não é um acordo. Não é um acordo. E você criou um método Criei. para ajudar essas empresárias, isso? Isso. Para que essas pequenas empresárias, médias, tenham esses métodos ou tenham processos, isso? Tenham essa organização. Exato. Que método que é esse? O nome do método é Método Lift. Eu criei o Método Lift. Eu falo assim, acho que eu venho criando o Método Lift desde que eu era uma criança. Por quê? Porque a minha mãe, eu cresci atrás do balcão da loja da minha mãe, e a minha mãe era aquela comerciante que abria a loja às 7 da manhã e fechava a loja às 7 da noite. A minha mãe era aquela comerciante que tirava férias só entre Natal e Ano Novo, que era quando dava férias coletivas para a equipe toda. A minha mãe deixou muitas oportunidades passarem, porque muitas vezes vinha uma marca, uma indústria de tinta e falava assim, vamos abrir outro ponto de venda, vamos abrir outra loja. E eu falava assim, não vou abrir, porque eu vou precisar de mais gente, vou precisar de um gerente, não vou conseguir estar em cima o tempo todo. Então eu via minha mãe ter uma vida muito pesada nos anos em que ela foi comerciante. Via minha mãe perdendo grandes oportunidades, tanto que eu e meu irmão, a gente não quis ficar na loja, né? A minha mãe vendeu a loja depois, vendeu muito bem, porque a minha mãe não tinha nenhum problema de faturamento ou lucro. Porque, teoricamente, você não queria... a gente não queria aquela vida. Não queria aquela vida das 7 às 7 e não ter tempo. Não queria aquela vida. E aí, eu me formei em jornalismo, e aí já comecei muito cedo o meu encargo de gestão. E aí eu fui trabalhar num jornal em Cascavel e em 3 meses como repórter eu fui promovida a editora-chefe. E aí, Tico, eu assumi uma equipe que tinha 5 homens mais velhos que eu. Eles tinham, tipo, entre 40 e 50 mais anos. Tempo de casa também. Estavam lá. E eles acharam uma loucura tudo aquilo. Eles me chamavam de menina. Ô, menina. Eles não botavam fé em mim. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui é minha oportunidade de carreira. E aí eu fui estudar a gestão, estudei comunicação e liderança, como fazer essa gestão das pessoas através da comunicação. E deu tão certo que aí depois vim para Curitiba por causa de um case lá desse jornal que eu fui chamada para trabalhar aqui no GRPcom. E aí, desde então, eu fui estudando muito sobre gestão. Fui atuando em grandes times, tive times já de 80 pessoas. Quando eu estava no Grupo Massa, era muita gente mesmo, no interior do estado, aqui em Curitiba comigo, enfim. E toda vez que eu estudava alguma coisa sobre gestão, aplicava na equipe, dava certo, eu falava assim, cara, se a minha mãe tivesse feito isso aqui, ó, de uma maneira um pouquinho diferente, ela tinha tirado férias com a família. Ela tinha aberto outra loja, ela tinha... conseguido levar a gente na escola. Isso. Às vezes, estruturar, entende? A empresa dela, porque conseguisse entrar na vida dela também, dela ter uma vida mais tranquila. E aí eu falei, então eu vou criar um método para juntar tudo que eu aprendi nesses 15 anos, estudando sobre gestão e aplicando nessas empresas que passei, só que adaptado para a realidade da pequena e da média, que eu sei que é uma realidade diferente, mas é possível sim aplicar. E tenho feito isso. Já tenho centenas de alunas que me dão retornos incríveis do tipo, Patrícia, eu fiz isso aqui e o negócio deu certo. Nossa, agora... Eu tenho uma que foi a minha primeira aluna, a Juliana. Ela estava ao ponto, assim, ela tinha um escritório de contabilidade com 28 pessoas, já estava 25 anos com o escritório de contabilidade. Ela chegou para mim e falou assim, eu não suporto mais a minha empresa. Eu não suporto mais as pessoas que estão aqui dentro. Eu não conheço essas pessoas, elas não combinam comigo. O escritório dela. Essas pessoas não combinam comigo, o trabalho não está sendo entregue. Você é a dona do negócio. Só que a empresa era dela. Exato. E aí ela falou assim, o trabalho está sendo entregue, não é na qualidade que eu quero que seja entregue. Então ela estava ao ponto de demitir clientes, demitir funcionários para voltar a ser só ela e o sócio e mais 3, 4. Ela queria reduzir Perdeu totalmente o controle. Perdeu o controle, porque a empresa sobre foi crescendo. Sobre a empresa e a vida dela também, que ela não tinha paz. Não tinha. E aí a empresa foi crescendo e ela foi colocando gente para dentro sem critério. E chegou nesse ponto. E aí depois de 6 meses que ela já estava aplicando o método, ela falou assim, Patrícia, as coisas organizaram, agora eu consigo levar meu filho todo dia na escola de manhã, eu não vou pro escritório. De manhã é o meu tempo para mim, pro meu filho, pra minha família. Meu sócio, das 5 da tarde, ele vai jogar o tênis dele, vai pro clube, vai ser feliz, porque a gente conseguiu estruturar as pessoas, a gente conseguiu fazer as coisas darem certo. A partir do método. A partir do método. Lift. Método E Lift. ela te encontrou
Pela internet, pelo Instagram. A gente não se conhecia. Isso é lindo, né? A internet é maravilhosa. A empresa da onde? Disso. É daqui de Curitiba. De Curitiba também. A empresa dela é aqui de Curitiba. Mas eu tenho alunas que estão em Portugal, eu tenho alunas que estão na Itália, eu tenho alunas do Tocantins, eu tenho aluna da Bahia, do Sergipe. A internet é maravilhosa por causa disso. E o que significa LIFT? LIFT significa liderança, inspiração, fluxos e transformação. Então, aquela empresária que quer mudar o seu jeito de gerir o negócio, que ela quer ter mais tempo, ela pode procurar você para fazer o método LIFT. Isso. Eu faço uma mentoria, né? Como é que é daí ela? Não, então, compra a apostila? O que ela faz a partir do momento que ela vai fazer essa conexão com você? Acho que a primeira conexão é começar a me seguir no Instagram. Porque ali ela começa a gerar um grau de consciência sobre essas coisas, né? De gestão, o que do que é tem gestão. No teu Instagram lá? O que você faz? No meu Instagram, diariamente, tem conteúdos que falam sobre gestão de equipes para pequenas donas, para pequenas e médias empresas. Então, eu vou trazendo todos esses temas sobre feedback, sobre fluxos e processos. Enfim, vou trazendo de uma maneira fragmentada, justamente para essa empresária começar a gerar consciência de que, sim, ela não é pequena demais para ter uma gestão profissional dentro da empresa dela. Isso aberto, livre no teu Instagram. Aberto, livre. Então, tem muito conteúdo gratuito mesmo. Então, a mulher que é empresária, um pequeno negócio, grande ou médio, te segue que já vai ter dicas diariamente. Sim, ali ela já consegue ir criando tendo ensinamentos ali mesmo, né? E entendendo um pouquinho do como que é o teu trabalho. Exato. E aquela que é aprofundada e que, eu quero, o que é esse método? Quero entender um pouquinho mais, como é que ela faz, né? Então, eu tenho uma mentoria que se chama Programa LIFT, é uma mentoria em grupo. Então, eu tenho um grupo de mulheres, a gente se reúne a cada 15 dias, onde cada encontro desses eu passo um dos 10 pilares do método. Então, entre os pilares do método, a gente tem ali cultura, contratação, integração, desenho dos fluxos e dos processos, definição de metas, enfim, são vários tópicos. E aí, dentro dessa mentoria, a gente faz esses encontros online, através, né, de videochamada. Esses encontros são online? São todos online. E aí, reúne a mulherada do Brasil inteiro. Eu passo cada um desses tópicos, né, em cada um desses encontros, explico para elas como que elas vão aplicar isso na realidade delas e entrego um documento base para elas começarem dali. Então, assim, o que eu falo é, para a gestão acontecer e não ficar só uma gestão de boca, você precisa ter documento. Então, assim, vamos definir a cultura aqui, né, dessa empresa. Se você não tem um manual de boas práticas para isso se perpetuar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, daqui a pouco isso não vai estar acontecendo mais. Como é que a gente faz? Como é o nosso processo seletivo? Tem que ter um documento padrão ali para isso perpetuar. E você fala sobre esses documentos. E aí eu entrego esses documentos. Entrega também modelos. Entrego modelos. Elas saem ali em 5 meses, elas saem com a gestão estruturada, com toda a documentação pronta para começar a aplicar na empresa delas. E uma coisa muito legal é que ser empreendedor é solitário. Você sabe disso. Você é maior filho de empreendedor e você também é empreendedor. Então, muitas vezes, o líder, o gestor, o dono da empresa se sente muito sozinho. E quando você está num grupo como esse, que é o da mentoria, elas se conectam porque elas veem que todas têm as mesmas dores, elas veem que todas têm os mesmos problemas e elas veem que existe um caminho para resolver. Então, muitas vezes, além da minha aula, além do que eu trago ali de soluções, elas se ajudam com soluções. Então, cria-se, na verdade, um grupo de amigas mesmo, assim. Então, isso é muito, muito legal. Elas interagem também e, às vezes, acabam compartilhando. Eu tive esse problema, resolvi assim, ou tô com esse problema, pode resolver desse jeito. Exatamente. É isso. Mas daí tem um grupo também, é isso? Daí criou um grupo, é um grupo de WhatsApp? Como que funciona isso? Que elas conversam só nessas reuniões? Nas reuniões tem esse momento de conversa, a gente tem também uma reunião extra no mês, que é o direto ao ponto, onde elas vêm tirar dúvidas e essa sinergia acontece muito forte. E no grupo de WhatsApp, elas vão compartilhando muito ali no nosso grupo. Hoje aconteceu isso, hoje eu apliquei isso e deu certo, hoje eu fiz dessa forma e aconteceu. Então, eu tenho um feedback muito rápido delas, porque elas vão aplicando. E é muito legal estar nesse universo também, sabe, Tico? Porque eu falo assim que o empreendedor, né, é meio maluco, né? Mas ele tem um quê a mais. Ele tem essa coisa de ter a visão das oportunidades, de se jogar mesmo, de se jogar no abismo, tendo fé de que a coisa vai dar certo, tendo fé de que aquele é um caminho legal. Então, assim, é um ambiente muito gostoso de estar, porque são pessoas que realmente estão pensando sempre em crescer, sempre em progredir. E o caminho, então, para a mulher é te seguir no Instagram. Isso. Começa a me seguir no Instagram, que aí ela já de vai lá perceber essa diferença com as dicas, com as ideias. Exatamente. E tal, com o tempo. E se você tivesse que dar
um único conselho, né, para a mulher empresária que está nos assistindo agora, qual que é o conselho que você daria para essa mulher? Se enxergue grande. Não se trate como funcionária da própria empresa. Você já teve o ímpeto de ir lá e investir, de apostar num sonho, você aposta em pessoas quando você está contratando alguém. Por que que você vai querer se manter naquela empresa pequena? Então, assim, não é para mim, tudo é para você. Você já teve a coragem de, muitas vezes, não sair do mercado de trabalho, de largar um salário ali no final do mês para investir, para dar esse salto de fé. Então, acredite que você é grande e que você pode sim aplicar na tua empresa tudo que as grandes corporações fazem, porque um dia as grandes corporações foram pequenas também. Mas você continuar pensando pequeno e achando que certas coisas não é para sua empresa, vai continuar fazendo você ser pequena para sempre. Então, aprenda com os grandes, vá buscar conhecimento, vai buscar formas para que você consiga crescer, para que a tua empresa cresça de uma maneira sustentável e você tenha também o retorno do tempo para a tua vida pessoal. Você já foi muito corajosa em empreender, né? Montar o seu negócio. Então, se valorize. Isso. Exatamente. Você já é um pontinho fora da curva. Você é dona do seu negócio. Exatamente. Isso. Então, seja dona do seu tempo. Exatamente. Também. E a família, Patrícia? Estamos chegando no final, eu queria que falasse um pouquinho da família, do esposo, da filha. Família é tudo de bom. A filha é um xerox. Isso. Ela é bem parecida comigo, viu? Eu fiz uma mini Patrícia ali. Mas, família é tudo, né, Tico? Família é tudo. E acho que a gente vai ganhando maturidade, a gente entende assim... Cara, é isso. Pode ter 1 milhão de problemas. E eu falo assim, a importância de você construir um lar de amor. Cara... É você saber que, assim, pode ter explodido o mundo lá fora, mas você abriu a porta da tua casa, é ali o teu lugar. Ali você tem paz, ali você pode falar o que... Você pode ser quem você é, sem ter filtros. E é isso, sabe? Família é tudo. Então, eu tenho o Jean, que é o meu marido, meu grande companheiro de vida. Uma pessoa, assim, que eu admiro muito. A gente se conheceu no trabalho, inclusive. Quando a gente trabalhava no GRPcom, o Jean era coordenador de operações, tocava a parte lá de produto e de conteúdo. E uma das coisas que eu fiz me interessar, assim, pelo Jean foi muito a forma como ele trabalhava, a forma como ele respeitava as pessoas. E o Jean é um empreendedor nato, faz 11 anos que ele tem a empresa dele também. E é um companheiro muito legal, um companheiro de vida que a gente tá sempre muito alinhado nas coisas, a gente é muito amigo, a gente conversa muito, enfim. E aí a Madalena, né, que é muito bom, assim, é muito bom ter filho. Eu falo Quantos assim, anos que tem a Madalena? Madalena vai estar com 4 anos e meio 4 já. anos e meio, tá grande. Já é uma menina. Agora a gente tem toda, né, aquela coisa de educar mesmo, que é desafiador. Mas o filho faz a gente se tornar uma pessoa melhor. Porque a gente começa a se doar para outra pessoa incondicionalmente, né? Então não é mais a coisa de olhar só para você, assim. E é o meu lar de amor. E aí meus pais também, que são, assim, minha base de tudo, estão sempre muito junto comigo, muito parceiros. Meu irmão que mora em São Paulo, mas também, quando eu tomei a decisão de sair da Câmara, empreender, liguei pro meu irmão, falei com a minha mãe, com meu pai, todos falaram assim, pode ir, a gente tá aqui com você. Maior força. Todos. Então eu tive um apoio incondicional. E é isso que eu falo, assim, você precisa ter isso. E aí, quando eu falo do tempo da empresária, a gente pode se arrepender de tudo na vida. Pode se arrepender de várias coisas. E confesso que às vezes tem dias que eu acordo e falo assim, o que eu fui fazer de sair da Câmara? Por que eu tô... né? Às vezes eu falo pro Gil, eu fui totalmente louca. Sempre fica... Às vezes você tem esses questionamentos, mas o único questionamento que você não faz e que você tem certeza é, dediquei tempo pra minha família, fiz aquela viagem com todo mundo, tô aqui podendo levar minha filha todo dia pra escola, ter esse contato com ela. Esse tempo de qualidade com a família, seja pai, mãe, irmão, esposa, marido, filhos, enfim, é a única coisa que a gente não se arrepende, independente do tempo que tenha passado, independente da situação que a gente esteja. Então, assim, pra mim, família é tudo, é a base de tudo. Que é o maior retorno que uma empresária pode ter é o seu tempo. Com certeza. Para a sua família. Com certeza. Então, hoje, no Café com o Tico, é uma conversa boa, né? Tomamos um café, sim, tomamos uma água Fonte Life, que é a nossa patrocinadora. Muito chique, também, com patrocinador. Chique, né? Com patrocinador. E a Patrícia, que agora é empreendedora e que ajuda as mulheres empresárias, pequena, média e grande, a organizarem a sua vida para terem o retorno no final do mês, o melhor retorno, que é o tempo. Isso, exatamente. Patrícia. Então manda um recado final para as mulheres e fala qual que é o teu Instagram. Bom, o meu Instagram é Patrícia Tressoldi. O meu recado é esse.
acho que vocês precisam começar a estudar um pouco mais sobre gestão. Eu falo que quando a gente decide empreender, a gente primeiro vira vendedora, né? Independente do ramo, a gente tem que vender, trazer o cliente, trazer o dinheiro. Mas o segundo trabalho da dona de empresa que quer ter uma empresa grande, que quer ter tempo de qualidade, que quer de fato ser uma empresária, é ser uma boa gestora. E é isso que eu ensino. Então, me segue lá, Patrícia Tressoldi, lá você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos, conteúdos gratuitos, que vão já ajudar você a ir virando as primeiras chaves aí sobre o que é ser uma grande empresária. É isso, então mais um Café com o Tico, hoje com a Patrícia Tressoldi. Não esquece de dar um like aqui nesse nosso vídeo, seguir também no sininho o nosso canal para os próximos episódios do Café com o Tico. Muito obrigado, Patrícia, um abraço para vocês, até o próximo Café com o Tico.